Vamos lá, quarto ano, em mais uma atividade que a tia passou em História do livro, capítulo 2, página 16 e 17, como os portugueses vieram. Como os portugueses vieram? Os portugueses atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram à América milhares de anos após a vinda dos primeiros grupos de seres humanos a esta terra. A estas terras, né? Porque ele vai povoar as Américas, né? Américas do Sul, do Norte e a Central. Vocês lembram do movimento migratório dos primeiros grupos humanos que saem do continente africano, sobe, vai para o Estreito de Bering, descendo e ocupando todas as terras, formando as Américas. Além dos portugueses, os franceses, os ingleses, os espanhóis também se arriscavam nas grandes navegações, né? Grandes navegações por quê? Porque eles não dominavam todas as técnicas e desconheciam o mar. Eles não sabiam do risco que corriam, né? Fernando Pessoa escreve um poema que diz o sentimento, que descreve o sentimento dos portugueses em relação a essa saída dos navios para o mar, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosseis nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Primeira pergunta. Segundo o poema, por que mães, filhos e noivas ficaram tristes e preocupados? Porque as viagens marítimas eram longas e arriscadas, eram ainda desconhecidas e eles não dominavam técnicas de segurança para essas navegações, né? Não era seguro navegar. Se acontecesse algum problema, eles não sabiam, não tinham instrumentos ainda. Ele vai descobrir de acordo com essa necessidade, ele vai inventar. Vai inventar várias ferramentas que nós vamos ver lá na frente. Naquela época, quais seriam os motivos das lágrimas de Portugal? As mortes, que as viagens, né, eram arriscadas. Então, muitos navios afundavam. Por quais motivos os viajantes enfrentariam um mar desconhecido? Qual era o motivo? Isso aí é uma resposta pessoal. Pense na chegada dos portugueses à América. Em sua opinião, que resposta eles dariam à pergunta? Valeu a pena? Resposta pessoal também. Tá? Vamos lá para outra página. Contando os séculos. A gente vai ter que colocar os anos para século. Vamos transpor, né? As viagens marítimas que desbravavam mares inexplorados, ninguém tinha explorado ainda, ninguém não tinha conhecimento, era desconhecido pelos europeus. Não tinha mapa, não tinha relatos. A gente vai ver lá na frente que eles faziam as viagens e relatavam, né? Escreviam. Tinha os famosos escribas. Eles escreviam
o que viam e relatavam tudo o que passavam durante as viagens. Eles não tinham isso nas grandes navegações. Então vamos lá. Essas expedições iniciaram em 1410, ou seja, século XV. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que botar esse ano para século. Como ficaria? Nós vamos aprender a aplicar duas regras. Se tem zero, nos dois últimos, zero, corta e repete o 1. Eu vou cortar o algarismo 0, os dois, e vou repetir o algarismo 1. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que com um ano diferente. Eu vou cortar os dois zeros e vou repetir 16, século 16. 20. 2000 vai ficar 20, vou cortar os dois zeros. Aqui eu vou aplicar outra regra. Os dois algarismos, os últimos dois algarismos, são diferentes de zero. Eu corto e acrescento mais um. Então, eu corto algarismo 3, algarismo 9, acrescento mais um, século 6. Então, vamos fazer atividade aqui. Anote o século de cada ano a seguir. 71. Todo ano até 100 é século 1. Então, 71, século 1. 2005, eu vou aplicar a regra. Vou cortar esses dois últimos algarismos e acrescentar mais um. Vai ficar século 21. Aqui, faço a mesma coisa. Corto os dois últimos algarismos, acrescento mais um, século 15. Aqui vai ficar século 4. Aqui eu vou aplicar, corto os dois zeros e repito 8, século 8. Agora aqui, número 2. Em qual ano você nasceu? A qual século ele pertence? Você vai ter que botar o ano que você nasceu, é uma resposta pessoal, porque cada um nasceu num ano. E você depois vai ter que aplicar a regra, a primeira e a segunda regra, tá? Em que século tiveram início as grandes viagens conhecidas como grandes navegações? Século XV, tá? Muito obrigada. Faça a autocorreção direitinho. Quando retornarmos, eu vou corrigir todos os livros. Beijinho e fique com Deus.